E aí, sexto ano, tudo bem? Bom, como prometido para vocês, esse vai ser o vídeo de revisão que eu vou fazer para o conteúdo da nossa prova do dia 11/3. Bom, peço que vocês deem uma ignorada na bagunça aqui atrás, foca aqui em mim, tá? Que eu vou ajudar vocês a estudar, a orientar melhor vocês na hora da prova, para vocês fazerem uma prova bem tranquilo, bem calminho e que vai dar tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, você vai pegar o seu caderno, você vai pegar a sua apostila, você vai prestar atenção, você vai para um lugar bem tranquilo para assistir esse vídeo e focar 100% da sua atenção nele, tá bom? Então, o que eu peço para vocês? Toda vez que você estiver assistindo um vídeo meu, que eu vou fazer sempre que a gente tiver prova, eu vou fazer um videozinho para ajudar vocês. Pega um caderno e vai escrevendo, fazendo um resumo de tudo aquilo que eu tô falando, tá bom? Não precisa passar linha por linha o que eu tô falando, mas aquilo que eu tô falando aqui, e você lembra que eu falei na aula, faz um resuminho ali bem rapidinho. Não precisa ser nada muito extenso, é só para você ir fazendo um roteiro, tá? Depois que você fizer esse roteiro, quando acabar o vídeo, você vai nas suas anotações que você tem no caderno, você vai na apostila, e aí é que você vai realmente pegar todo o conteúdo, você vai passar ele a limpo, tá bom? Então, por exemplo, a gente vai começar aqui falando sobre método histórico. Aí você vai lembrar lá daquela analogia que eu fiz na primeira aula, que eu falei lá do caderno que estava ou jogado na janela, ou ele foi guardado no armário, ou ele estava dentro da bolsa. E aí você vai na apostila e vai ver, então quer dizer que isso era método histórico. E aí a gente vai fazendo essas associações, tá bom? Isso vai ajudar bastante a gente a compreender o que eu vou pedir na hora da prova, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, como a gente está falando sobre a introdução ao estudo de história, a gente precisa falar sobre o método de se estudar história. Então, o método de estudar história é muito importante porque ele compõe tudo aquilo que tem na nossa vida. Então, a gente está aqui assistindo esse vídeo hoje. Vocês acordarem todo dia cedo para ir para a escola, vocês sentarem no lugar de vocês, fazerem as cópias dos conteúdos, participarem das aulas, fazerem as tarefas, tudo isso faz parte da produção de história. Isso tudo vai acabar sendo útil para o método histórico de quando forem estudar a nossa vida, a nossa sociedade, a nossa civilização. Portanto, a gente e tudo o que a gente faz, quando registrado, acaba se tornando história. Quando a gente não registra, também é história, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, tá? Então vamos lá. O método histórico, ele faz com que tudo aquilo que compõe a nossa sociedade, a organização dela, seja história. Então, estar assistindo esse vídeo é história por quê? Porque isso faz parte da organização para a prova de História em 2026 do Colégio GSJ e que isso faz parte de um processo pedagógico, tá bom? Então, para que, sei lá, daqui 100 anos alguém for tentar entender qual que era o processo pedagógico da aula de História do sexto ano do Colégio GSJ de 2026, esse vídeo e a nossa prova vão ser fontes históricas, tá bom? Então, o método é: você pega a fonte histórica, você analisa, você interpreta ela, e isso tudo em relação ao seu contexto, ou seja, aquilo que você consegue analisar, e ao contexto da época que você está analisando. Então, por exemplo, a gente não pode analisar como que a gente vai estudar para essa prova da mesma maneira que a gente via uma análise há 50 anos atrás. A prova de história há 50 anos atrás do colégio mesmo era completamente diferente, abordava assuntos diferentes, tinha questões diferentes, número de questões diferentes, tinha uma diagramação na própria folha diferente, ou seja, tudo muda, tudo evolui, tudo se diferencia de um tempo por causa do contexto, tá bom? Então, se vocês forem parar para analisar a prova do ano passado do sexto ano, já era diferente da prova do ano passado, desse ano do sexto ano, tá bom? A minha prova de história do sexto, sétimo ano, qualquer série que for, de um ano é sempre diferente do ano seguinte. Então, a gente está sempre mudando. Precisa ser analisado e interpretado todas essas mudanças. E aí a gente vai lá e faz um registro disso. Isso é o método histórico, tá? Você analisar e interpretar tudo aquilo que você está estudando, sem colocar a sua opinião, e aí você vai lá e registra, tá bom? É simples, o método histórico não tem erro, tá? Ponto muito importante, a gente só consegue estudar história com fonte, tá? A fonte histórica, ela é o nosso conteúdo, tá? A gente vai precisar sempre de uma fonte para compreender o contexto que a gente está trabalhando, quem que a gente está estudando, por que que a gente está estudando, e as fontes, elas vêm de todas as maneiras. A gente pode falar de uma fonte, de um artefato histórico, ou seja, se a gente for pegar ali um cajado de um rei,
lá da Idade Média. Ele é um artefato histórico, ele é uma fonte histórica. E essa fonte histórica vai ser muito importante para a gente tentar compreender como que aquele povo se organizava e qual que era a importância daquele artefato. Outra fonte histórica muito importante, um livro. Um livro, quando ele relata a análise e interpretação de alguém sobre um fato histórico, ele acaba se tornando uma fonte. Então, a nossa própria apostila, ela é uma fonte histórica. E ela estudou fontes históricas para poder formar a nossa matéria. Então, daqui a alguns meses, a gente vai começar a estudar, por exemplo, o Império Romano. Então, quem escreveu a apostila estudou a partir de uma fonte histórica e escreveu a apostila. Fez o método histórico, analisou e interpretou uma fonte e aí acabou escrevendo um texto, que é um registro daquilo que ele entendeu, para crianças do 6º ano poderem fazer a prova, poderem compreender, serem introduzidas a esse assunto, tá bom? Então, as fontes históricas são muito importantes. Dentro dessas fontes históricas, a gente também tem que falar sobre a fonte da oralidade. É muito importante falar sobre a oralidade porque a gente está falando daí de povos nativos que não tinham a cultura da escrita desenvolvida até a chegada dos europeus aqui para a colonização. Então, por exemplo, os povos nativos brasileiros não tinham uma cultura de fazer um registro escrito de tudo aquilo que eles faziam. Então, se eles iam caçar, não existia o registro de qual foi o animal que foi caçado, qual que é a técnica que foi usada para caçar. Não tem uma história da própria tribo, e eram várias tribos que tinham aqui, não tem uma história escrita. A gente tem o quê? Fontes de pessoas que foi passado de geração a geração e que isso eventualmente chegou até nós. Só que era uma fonte oral. O que é importante a gente saber sobre as fontes orais? Quando a gente vai analisar uma fonte oral, a gente tem que levar em consideração que o contexto da pessoa importa muito. Porque quando ela vai falar, ela pode acabar omitindo algumas coisas. E quando a gente fala de omissão de fonte histórica, a gente acaba perdendo muito conteúdo. E perder conteúdo é não falar uma verdade completa, tá bom? Quando as pessoas elas omitem, ou seja, não falam toda a história, deixa sempre um pedacinho faltando, e às vezes acontece as pessoas deixarem de falar alguma coisa porque, sei lá, pode ser ruim para elas, ou então elas querem omitir porque querem favorecer um lado, tanto faz. Isso acaba sendo parte do relato histórico. Esse relato oral, ele tem que ser levado em consideração, só que com um conjunto de outras fontes históricas. Não dá para usar só o relato da oralidade como sendo o relato principal, a verdade histórica. Ele tem que estar sempre unido a várias outras fontes históricas, tá bom? Bom, além disso, quando a gente fala também de fonte histórica, a gente pode também falar sobre patrimônios. Patrimônios, a gente fez uma divisão na própria apostila que temos os patrimônios materiais e os patrimônios imateriais. Lembra, patrimônio é sempre um lugar, é sempre uma representação cultural, é sempre algo artístico que tem um grande tamanho, pode ser grande realmente de tamanho geográfico ou um tamanho físico grande, representa algo, um povo, uma história, uma cultura, e ele pode ser material, ou seja, físico, palpável, tocável, ou seja, que a gente pode encostar, ou então ele pode ser imaterial, é aquele que está ligado só à cultura, a um hábito, a um costume. Não necessariamente a gente consegue tocar o ato de fazer essa cultura, o ato de participar desse patrimônio. Por exemplo, a gente pode falar que o Cristo Redentor é um patrimônio material, é um patrimônio histórico material, porque ele foi um presente dos franceses lá no século XVIII, XIX, enfim. Agora, o carnaval para o Brasil é um patrimônio imaterial. A festa do carnaval é um patrimônio imaterial. A festa junina é um patrimônio imaterial. Então, a festa em si. Você sabe que quando você está numa festa junina, você sabe que você está numa festa junina, mas você não sabe, você não consegue tocar nela, né? Você não consegue ver ela como um objeto. Você só consegue ver ela como uma festa, tá? Se só colocar ali um monte de barraquinha com bandeirinha não é festa junina. Tem muito mais outras coisas que acabam definindo o que é a festa junina, tá bom? Por fim, a gente acaba então, para organizar e como uma regra do método histórico, quando a gente fala sobre alguns séculos, a gente precisa sempre colocar eles em algarismos romanos, tá bom? Então, lembra que a gente tem sempre uma regrinha ali dos algarismos romanos. Vocês viram já em matemática isso muito provavelmente caiu na prova de vocês de matemática.
O que eu quero que vocês deem uma atenção maior é a ideia de a formação dos séculos. Então, por exemplo, se a gente tem ali um século X, X, I, ou seja, X é 10, mais outro X é 10, mais I, que é 1, século 21. Então, essa é a ideia que eu quero, tá? Eu quero que vocês saibam identificar qual que é o século só pelo olhar. Além disso, eu quero também que vocês me digam quais são os anos correspondentes a esse século, tá bom? Então, vamos supor, toda vez que a gente for iniciar um ano de século, ele sempre inicia no ano 1. Por quê? Quando a gente fala da criação do calendário cristão, a gente fala que a história começa a ser datada e o nosso calendário começa a ser datado principalmente pelo ano 1, que é o ano que Jesus nasceu. Ou seja, no ano 1, século 1, tá bom? E o século 1 ele vai do ano 1 até o ano 100, tá bom? No ano 101, a gente já começa então o século 2, e vai do 101 até o 200, e assim sucessivamente. Por exemplo, século 18. Século 18 vai de 1701 até o ano 1800, tá bom? É fácil, tá? Não vai fazer com que a gente perca miolo da cabeça. Vai dar tudo certo, tá bom? Prova tem questões simples, tem questões bem tranquilas, tem bastante interpretação de texto. Então, conto com a paciência de vocês para a gente fazer essa prova, com a tranquilidade e que vai dar tudo certo, tá bom? Então, vocês podem ficar tranquilos, que vai ser uma provinha que vocês vão gostar de fazer, tá bom? Pessoal, bons estudos. Estudem com bastante calma e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, tá bom? Até mais!